Estamos de volta para repercutir o maior evento esportivo do mundo que está sendo realizado aqui no nosso país. Algumas competições já começaram ontem, mas a abertura oficial é amanhã às 8 da noite. E para analisar os primeiros desdobramentos dessa cobertura, recebemos em nosso estúdio o coordenador do GECEF, o Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor Zeca Marques. Zeca, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É sempre um prazer voltar aqui, Larissa. Obrigada, Zeca. E a cobertura da imprensa nesses primeiros dias, com exceção da emissora que detém os direitos, que vai no tom ufanista, né? Mas a cobertura se concentrou mais nos problemas estruturais da Vila Olímpica e, pelos exemplos, a situação é vexatória mesmo, né? Essa está sendo uma peculiaridade da Olimpíada aqui no Rio ou esses problemas também têm em outras Olimpíadas? Bom, primeiro, não é só uma emissora oficial, é que a gente sempre pensa na Rede Globo e no seu conglomerado, que inclui a TV a cabo, que são os canais Sport TV. Mas a Bandeirantes também é emissora oficial, a ESPN Brasil, então a Fox, então há várias emissoras oficiais. E essas emissoras, de fato, têm feito uma cobertura que procura apagar os incêndios dos problemas que há na organização dos jogos. E aí eles notificam os problemas, os atrasos, só que é coisa de alguns segundos para depois entrar uma matéria muito eufórica, mostrando uma conquista, uma possibilidade de conquista qualquer. Eu fiquei assustado nos últimos dias, porque não imaginei que fossem eclodir tantos problemas que envolviam a organização dos Jogos no Rio de Janeiro. Eu até faço aqui uma brincadeira com o aspecto místico que envolve a cidade do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro e São Sebastião, foi fundado no dia de São Sebastião, tem o São Jorge como santo guerreiro que protege a cidade. Eu acho que o Rio precisa de algum tipo de benzedura, algum passe, porque de uma hora para outra começaram a surgir focos, né, de problemas que são inimagináveis para um evento desta grandeza. Vieram à tona de uma vez, Vieram à tona. E acho que sempre há problemas em qualquer cidade, em qualquer país, quando se organiza um evento deste porte. Mas eu acho que no Rio de Janeiro a questão fugiu do controle do comitê organizador. Isso é o que é mais preocupante. De uma hora para outra começaram a aparecer reivindicações de trabalhadores, greve de polícia civil em Brasília, que não é nem a cidade dos jogos, mas é onde acontecem jogos de futebol no estádio Mané Garrincha, problemas de verba, de recursos que não estão sendo liberados. E eu acho que para um país que organizou a Copa do Mundo há 2 anos, era de se imaginar que esses problemas pudessem ser evitados ou pelo menos previstos. E aí eu acho que tem uma diferença fulcral entre os dois eventos, a gente já comentou isso aqui. A Copa foi organizada em 12 cidades, com o poder dos governos estaduais e do governo federal muito presentes, né, na organização. E o Rio de Janeiro, de uma hora para outra, ficou um pouco órfão, porque a prefeitura começou a arcar com tudo. O governo do estado, praticamente em função dos problemas que tem de saúde, de segurança, não conseguiu prover os recursos necessários. E o governo federal, a gente não sabe nem quando que esse presidente fica, até quando. É capaz que o impeachment seja votado ainda neste mês de agosto. É possível que a presidente Dilma volte, é possível que não volte. Então o governo federal também parece que abdicou do evento. E esse vácuo do poder público, que na verdade nem deveria ser o poder público, deveria ser a iniciativa privada, não é? Mas esse vácuo do poder público é o que tirou o chão da cidade do Rio. Então a falta de recursos envolve uma cidade e um estado que estão quebrados. Um momento crucial de visibilidade para o país, né? É lamentável. Você falou do aspecto místico, vamos falar do aspecto mítico. Você escreveu recentemente um texto sobre 2 grandes mitos do esporte, que provavelmente será a última vez que a gente terá a oportunidade de vê-los em ação numa Olimpíada. Conta pra gente então quem são esses 2 mitos e por que eles estão nessa categoria. Bom, esse texto foi publicado no Jornal da USP na semana passada e eu comentava a possível última presença em Jogos Olímpicos do Usain Bolt, o velocista jamaicano, e do Michael Phelps, o nadador norte-americano, que são 2 fenômenos do esporte. Eu acho que eles já estão na categoria de mitos. E aí talvez merecesse para os nossos telespectadores explicar um pouquinho por que eles podem ser enquadrados como mitos. O mito é uma narrativa inaugural. Ela relata algum acontecimento que inicia, que tem a ver com o discurso fundador. E no caso do esporte, é preciso atentar que o atleta, o jogador, ele tem que cumprir uma espécie de um percurso que demonstra o fato de se tornar um ser sobrenatural, diferente dos
mortais do mundo do qual ele faz parte. Ele ingressa no reino das provas, ele ganha, perde e conquista e obtém uma conquista suprema. Ele é o melhor da história, ele é o recordista e, feito esse percurso de ida, é preciso fazer o percurso de volta. Ele tem que voltar ao mundo dos mortais, onde ele saiu, e compartilhar com seus semelhantes o elixir da vitória. Então, tanto o Bolt como o Phelps cumprem esses requisitos, porque eles são o Phelps, o maior recordista olímpico de todos os tempos, o maior número de medalhas, vários recordes na natação, e o Usain Bolt é o único atleta da história a conseguir 3 medalhas de ouro em 3 provas nos Jogos de 2008 e depois de 2012, que são 100 metros rasos, 200 metros rasos, e o revezamento 4 por 100, que aí ele contou com a equipe jamaicana. Ele foi campeão das 3 provas em Pequim e depois em Londres. Nunca houve na história um atleta que conseguisse isso, e é o recordista dos 200 e dos 100 metros. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a oportunidade de ver talvez esses 2 mitos no seu crepúsculo. É capaz que eles não conquistem as medalhas que já conquistaram no passado, mas a presença deles por si só atrai público e tem um apelo midiático que eu acho que é importante. O Bolt, ainda mais do que o Phelps, ele consegue fazer o caminho de volta e compartilhar o elixir da vitória sempre que ele conquista uma prova, sempre que ele é medalhista. A brincadeira que ele faz com fotógrafos, com o público. Ele tem a marca registrada, né? A máquina registrada do raio. Então ele sabe comunicar-se com o público e ele tem um carisma especial. É capaz que eles não participem dos Jogos de 2020 em Tóquio, no Japão. O Bolt provavelmente pode disputar os 200 metros, mas talvez não chegue num status de tanta competitividade como agora. Então fica o convite para que a gente possa, aqui do nosso lado, acompanhar essas 2 lendas do esporte. Para a gente concluir, Zeca, falando em mito também, tem um momento muito simbólico na abertura dos Jogos, que é o acendimento da pira olímpica. E um mito do nosso esporte, o Pelé foi convidado, né, para acender, mas ele consultou a empresa que detém a marca dele e ele não estaria autorizado, ele não poderia acender. Contextualiza para a gente essa história. Como que o Pelé não detém nem o próprio direito do nome dele? É que nós temos o Pelé e temos o Edson Arantes do Nascimento, são 2 entidades, né, diferentes. E ele fala em terceira pessoa, inclusive. Fala em terceira pessoa. Às vezes o Pelé quer uma coisa, mas o Edson Arantes do Nascimento não pode em função dos contratos. E só acrescentando, Zeca, perdão, você acha que ele seria o atleta mais indicado para esse momento? Eu acho que a gente poderia ter um acendimento de pira olímpica a 4 mãos ou a 2 mãos. 2 atletas. Eu acho que o Pelé, pelo que ele representa para o esporte brasileiro e pela sua visibilidade internacional, ele mereceria participar da cerimônia, mesmo não tendo sido um atleta olímpico. E não foi porque não pôde, porque ele já era profissional desde os 16 anos, não poderia participar de Olimpíadas à época, dos anos 50 e 60. Mas eu acho que poderia haver uma mulher junto do Pelé, uma mulher olímpica, que fizesse esse acendimento, que tem uma importância simbólica muito grande. Talvez a Hortência do basquete, um nome que poderia ser lembrado, alguém que foi medalhista. Então nós temos o pessoal do vôlei de praia, a primeira mulher que foi medalhista de ouro, nós temos depois a Mauro Imagem, que foi a primeira mulher no atletismo. Quer dizer, nomes não faltam, mas essa homenagem que seria justa. O Pelé e uma mulher, acho que ficaria de bom tamanho nos Jogos aqui no Brasil. Tá certo, mais uma vez, muito obrigada por sua análise aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. E depois do intervalo, a gente vai conhecer mais uma história na série Minha Olimpíada. Hoje é dia de saber por que um húngaro adotou o Bauru e revolucionou o polo aquático aqui na cidade. Ele já participou de 2 Jogos Olímpicos. Depois do intervalo, voltamos já já.